Nós já estamos de volta com o nosso cotidiano aqui na nossa sala, mais um bate-papo, mais uma prestação de serviço no quesito saúde, o que tanto você de casa pede. Aliás, no Galera Zap 995854456, você pode mandar as suas questões, as suas sugestões de pauta. E essa foi uma sugestão que veio pelas nossas redes sociais para falar um pouco mais de estética, um pouco mais de beleza na dentição. Tem que ter a dentição boa, bonita, aí perfeita, né? Tem que cuidar dela para não ter dentes estragados e também tem que ter um sorriso bonito, porque é o cartão postal do nosso rosto, né? Você chega um belo sorriso, cativa todo mundo, você sabe disso. E para a gente bater um papo sobre estética dental, hoje nós trazemos aqui no nosso programa o Dr. Egberto França, especialista em serviços dentários estéticos, reabilitação oral também. Muito boa noite, doutor. Boa noite. Seja bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado. Nós que agradecemos o senhor ter vindo aqui hoje para a gente bater um papo e falar das novidades do mercado dentário, né? A ortodontia que tem feito aí a diferença. Hoje só tem um sorriso bagunçado e até um puxão de orelha para mim, que eu também tenho que melhorar o meu. Só quem quer, né? Porque tem de todas as técnicas para todos os bolsos hoje, né? É verdade. A gente tem hoje, que eu estava comentando, uma novidade que já em alguns países, já tipo Austrália, Estados Unidos, Alemanha, já é utilizada há muitos anos a ortodontia autoligável, o autoligante. Então essa técnica ela permite que você consiga fazer pequenas correções ou até grandes correções num curto prazo de tempo, ou seja, metade do tempo da técnica convencional. Chega a metade. Se o cara tiver um tratamento de 3 anos, ele pode fazer em 1 ano e meio. Até menos. Até menos. Que legal. Então, assim, a gente tem casos que a gente vem desde 98 com correções de alinhamento apenas em 2, 3 meses a gente já consegue... Mas aí depende também do caso, avaliação. Depende, é necessário uma avaliação prévia, né? Cada caso é avaliado previamente para que a gente possa ter um diagnóstico e um tempo aproximado. Cada pessoa, cada organismo responde, mas em média a gente tem esses dados, esses números. Legal. Né? Agora, até um tempo atrás, não muito lá atrás, ir ao dentista era muito caro, era quase inviável para muita gente. Hoje já é mais maleável, o pessoal tem procurado mais. Cresceu a procura dos serviços estéticos dentários? Olha, cresceu. Realmente, hoje até vem tendo uma procura muito considerável no fator estético. Né? A gente sempre prioriza ver a questão funcional, a saúde, e a saúde na estética também está tendo uma procura muito grande, sem dúvida. Agora, quem mais procura, doutor? Adultos, jovens, crianças, em geral? Olha, a gente tem uma estatística muito grande que 90% da população, falando de ortodontia, tem algum desvio, algum problema de oclusão. Então é uma grande maioria, e muitas das vezes não é só pela questão estética. Muitas das vezes dores de cabeça, dor na coluna, até questão de equilíbrio afeta isso? Porque a gente tem na oclusão uma transmissão de força muito grande. Certo. Né? Então, desde que aquilo não esteja harmônico, muitas das vezes a resultante dessa força, ela vem para essa articulação. E a gente tem o côndilo que pressiona muitas das vezes regiões do crânio que muitas das vezes pode até afetar também a questão do equilíbrio. Que coisa, então, essa é novidade, eu não sabia disso não. Agora, hoje, o senhor trouxe pra gente, doutor, algumas técnicas já usadas, como o senhor falou no começo, aqui hoje é uma novidade de mercado, né? Agora, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho pra gente, qual seria eu queria, de repente, chega um paciente lá, ele quer de hoje para amanhã melhorar a dentição dele, a estética dele. Tem condição disso? Olha, eu gostaria muito que tivesse, mas de hoje para amanhã... Não existe. Mágica não existe. Existe ciência, a gente tem como atender, assim, estou dizendo, na nossa clínica a gente está preparado para, muitas das vezes,
pacientes que vêm de fora, às vezes do exterior ou de outro estado. A gente tem, né, uma parceria com laboratório próprio de prótese que tem condições de atender numa velocidade maior e com uma intensidade do tratamento para tornar ele mais curto, né? Hoje a gente sabe que isso é uma demanda, uma necessidade, que os tratamentos que às vezes prolongam muito tempo não favorece nem a clínica nem ao paciente. Mas dentro de algumas técnicas são possível de ser realizadas em questão de feito o planejamento diagnóstico, questão de 10 dias, 5 dias, você já ter uma mudança muito radical no sorriso. E também, dependendo da necessidade, onde tem a necessidade de reposição de algum dente, aí entra a parte de reabilitação, que seria os implantes, né? Esses implantes a gente precisa da resposta biológica, ou seja, o tempo de cicatrização do organismo. Então, cada caso é um caso. Acho que a gente falar de que pode ser feito é possível, mas existe algumas restrições dependendo de cada necessidade do paciente, né? Entendi. Hoje nós temos aqui na nossa mesa 3 exemplos, né, de tratamentos que podem ser usados. Queria que o senhor explicasse para a gente o que é cada um, o que faz cada um, para quem está em casa de repente olhar e falar, a minha necessidade, vou procurar o especialista agora para tentar melhorar, né? Porque... Então, quando existe uma necessidade de correção de cor, formato, alinhamento, a gente tem um recurso hoje que já existe há um bom tempo, que é a faceta, né, que seria só a parte da frente do dente, quando é a necessidade de cor, de formato, textura, enfim. E existe uma novidade que já tem pouco tempo, assim, está se falando muito, que é as lentes de contato. Lente de contato para o dente? A lente de contato é um termo utilizado, mas é devido à espessura. A espessura é muito semelhante à lente de contato oftalmológica. Entendi. Então, elas são cerâmicas de última geração que têm uma resistência muito grande e uma fluorescência, uma cor que a gente consegue realmente fazer uma transformação no sorriso, alinhar, fazer cor, brilho, a textura, fazer uma modificação muito, muito bacana. Entre esses aqui tem a faceta? Eu trouxe aqui um exemplo da faceta, né? A faceta seria, a princípio, um leve desgaste que a gente faz no dente, em torno de 0,8, 1 milímetro, né? Para que a gente possa, em seguida, colar essa faceta, e ela é um trabalho definitivo. Ela fica permanente? Fica permanente. Né? Então, e a lente de contato é um outro recurso quando o substrato, ou seja, o dente, ele tem uma coloração boa e a necessidade é apenas da modificação de forma, de contorno, da gengiva de tamanho. Deixa essa sua faceta. A faceta. Só para a gente mostrar aqui no detalhe, para quem está em casa ver, é como se... Parece que descascou o dente, né? Ela... Mostra aqui, você? Ou você? Quem que quer mostrar? Ali, lá. Essa daqui é a faceta. Quer dizer, isso aqui você faz, a grosso modo, para entender, e vai encapar o dente. O encapamento, no caso, seria como... Tem duas técnicas. Seria essa daqui que a gente está trabalhando apenas a frente do dente, né? E essa outra aqui que a gente faz um desgaste, que é 0,1 milímetros em volta do dente. Esse aqui seria, esse dente aqui esse é um o que preparo. A gente tem? Não, isso aqui já é um dente natural, normal. Isso. E esse é um dente já preparado para receber essa coroa. Coroa é a parte visível do dente. Quando você faz o preparo e depois você vem, aí você consegue transformar qualquer sorriso em sorriso. Fica lindo, né? Fica sem dúvida. Agora, é caro o tratamento? Como você tem analisado aí? O que dá para a gente fazer? Existe na nossa visão lá, na nossa clínica, o que a gente acredita que do investimento para
a longevidade do trabalho. Certo. Então a gente hoje trabalha com recursos de captura de imagem, que é CAD/CAM, que seria o escaneamento desse preparo, né? Para que a gente possa ter precisão e acuidade, ou seja, a adaptação ser perfeita. Então, assim, as grandes falhas dos trabalhos protéticos ou de coroa, muitas das vezes a infiltração marginal, porque a boca está muito líquido, o alimento, enfim. Então, a grande falha a longo prazo seria isso. Então, em relação ao custo, a gente acredita que um bom trabalho, que vai te servir por muitos e muitos anos, pode chegar a 30, 40, 50 anos um trabalho, né, desde que ele tenha manutenção, desde que ele tenha os cuidados, né, necessários de higienização, ele é um trabalho, aí a gente acredita que não passa a ser tão caro. Entendi. Mas É investimento, né? É um investimento. Então, a questão do implante, que era também a reposição da raiz, quando você perde a raiz e, naturalmente, a coroa, ele já foi muito caro. Hoje, ele está muito mais acessível, a maioria dos profissionais estão viabilizando isso financeiramente, né? Dividindo, parcelando para as facilidades, a acessibilidade para né? que possa atender mais gente, cada vez mais pessoas, né? A gente conseguir atender cada vez mais pessoas, né? Clientes. Né? No caso da faceta ou desses tratamentos, a manutenção é mensal ou é de acordo com a necessidade? Não. Um trabalho, desde que ele seja realizado e bem conduzido, ele tem a necessidade do retorno à clínica como um dente natural. Tá. De 6 em 6 meses para uma limpeza, ele passa a incorporar e ainda não há essa necessidade de nenhuma manutenção para esse tipo de trabalho, de forma nenhuma. Agora, quem está com os dentes em dia, está tranquilão, mas tem aquele sorriso amarelado. Clareamento é uma coisa indicada nesse quesito, né? Sem dúvida. Nessa situação. Sem tem dúvida. uma procura também? Tá Hoje sempre tem alguma restrição para clareamento ou qualquer pessoa pode fazer? Então, o clareamento ele acontece com a estrutura natural do dente, né? Então, a restrição no caso seria se você tem uma coroa ou uma restauração estética num dente ao lado, isso passa a ser uma restrição. Por quê? O clareamento ele tem o resultado dele apenas no dente natural. Quer dizer, não adianta você ter uma prótese, aí no caso você pode fazer desde que você se convença a trocar aquela restauração. Né? Então, assim, a restrição que eu vejo seria nesse ponto. Outro caso que impediria um clareamento de ter um resultado positivo seria, muitas das vezes, um manchamento por um tratamento de canal, onde há extravasamento de sangue, né, durante o tratamento. Manchar o dente. Mancha. Aí o dente ele é feito o esmalte e a dentina. O sangue penetra na dentina, como ele tem na hemácia o componente ferro, ele oxida dentro Então, o processo de oxirredução, que seria mesmo utilizado na água sanitária, por exemplo, que é a liberação de oxigênio, e quebra as partículas cada vez em menor parte, tornando ele invisível ao olho humano. Esse é o clareamento. Esse é o processo, né? Então, o ferro ele não se quebra. E existe alguns casos também de quem usou a tetraciclina, que era um antibiótico usado muito na década de 60, 70. Esse medicamento, ele na fase de formação do dente, ele normalmente se usava muito para problema de garganta, infecção, né, da garganta. Muitas das vezes, ele na fase de formação, ele tinha uma atração pelos sais de cálcio dos ossos e do dente. Então, ocorre um manchamento que é irreversível. Então,
quando se identifica que existe essas 3 situações, que é a restauração, né, uma contaminação por a tetraciclina ou uma restauração ao lado, a gente abre mão de outros recursos, que é a faceta ou uma coroa, né? Certo. Então, por isso, acho que o diagnóstico, o conhecimento do profissional é importante, muito importante nesse caso, para identificar e que a gente tenha um planejamento bem feito para que o paciente fique feliz no final. Podemos afirmar que aquele aparelho ortodôntico de metal com borrachinhas, ele pode ser extinto ou ele tem a funcionalidade dele garantida ainda, independente dos outros métodos de estética? Então, a ortodontia, sem dúvida, a convencional ou a autoligável, ela chega no mesmo objetivo, as duas. Tá. Só que a ortodontia autoligável, ela chega com a metade do tempo. Então a gente tem as vantagens, que foi onde a gente foi buscar isso em cursos no exterior, os outros profissionais da clínica, onde a gente, para os clientes, as novidades é que a gente consegue diminuir, igual que eu falei há pouco, em 50% o tempo do tratamento, que hoje tempo é dinheiro, né? Sim, Time is money. Então, o paciente ir e voltar muitas vezes ao consultório, já muitas das vezes desanima de fazer a opção, né? Então, acredito que a dor também é um fator muito importante também em relação à decisão de usar o aparelho. E a gente tem a opção também para quem trabalha com imagem, artistas, jogadores de futebol, jornalistas e todas as áreas, né? Utilizar o aparelho por trás, na lingual, por dentro dos dentes. Então é uma opção também muito rápida, existem indicações, mas a gente tem tido muito casos solucionados com essa técnica do aparelho lingual. É muito bacana isso. E não tem restrição para quem usa como é o nome que eu esqueci agora? Da faceta? A faceta não tem restrição de alimentação não, né? Não. Pode ter uma vida normal. É o seguinte, a restrição é como a gente sempre orienta, que é o mesmo do dente. Ou seja, a cerâmica, a porcelana, que é a mesma coisa, ela é bem mais dura do que o próprio dente. Então, para você quebrar um trabalho desse, depois dele cimentado, você teria que fazer uma força maior do que você teria que fazer para quebrar o seu próprio dente. Entendi. Então, quebra. Porque tem gente que fala, não, será que eu vou poder comer uma maçã? Pode, tranquilamente. É normal, né? Eu tenho casos solucionados de 10, 12 anos, 14 anos, que estão perfeitos. A gente vai acompanhando o cliente, né? A gente sempre está dando a manutenção e casos que estão perfeitos. Né? Super bacana. São as novidades do mercado aí para você ter uma estética na dentição, ficar bonito, um puxão de orelha para os jornalistas da vida. Eu queria agradecer demais o doutor Egberto França, especialista aqui em serviços dentários estéticos e reabilitação oral. Se a pessoa em casa estiver assistindo e precisar de repente de uma consultoria, ou agora eu vou mudar de vida, que eu vi que é bem rápido, é fácil, tem acessibilidade, tem desconto, tem parcelamento, tem telefone ou site para a gente ter contato? Sim, olha, a Beauty Dental, ela está em Copacabana, a gente está há 18 anos, né, na Santa Clara. A gente tem um site que é www.beautydental.com.br, telefone 2255-2128. Estamos lá para qualquer esclarecimento ou por e-mail que queira passar para a gente. A gente tem o maior prazer em poder orientar e se quiser seguir um tratamento, conhecer lá, vai ser um prazer. Com certeza, a gente faça, porque os dentes, a nossa pele, o cabelo, tem que ser bonito para todo mundo. Não pode deixar igual pessoas deixam aí, não. Você tem que cuidar mesmo para ficar bonito para você e para os demais. Isso é muito importante. Doutor, mais uma vez obrigado. Espero que volte outras vezes com outras técnicas, outros tratamentos diferenciados. Obrigado a você pela oportunidade da gente estar passando um pouquinho, né,
de informação, que quando precisar ou tiver outra, estarei aqui com toda certeza. Com certeza, ele vai voltar aqui para falar mais sobre isso, que é mestre nessa área e a gente tem que segurar os nossos colaboradores. Eu vou fazer um rápido intervalo comercial. Nesse intervalo, eu vou ver se eu negocio uma consulta aqui. São 2 minutos e na volta tem muito mais assuntos do nosso cotidiano. Não saia daí, você sabe que eu faço parte do seu cotidiano. Até já!